Olá, você está no canal PABX IP na Prática, aqui é Lidiomar Farias e hoje nós falaremos sobre o PABX IP Fusion PBX. Fica comigo aqui nesse vídeo. Bom pessoal, hoje nós falaremos sobre um outro PABX IP, né, o Fusion PBX, mas antes disso deixa eu agradecer aqui rapidamente aos novos inscritos do canal, o Rafael Borges, o Clemerson Lopes, o Celino Lopes, o Cadu, enfim, todos ali, o Luiz Timóteo, enfim, tantos outros que se inscreveram recentemente no canal. A tua inscrição, o teu joinha, a tua curtida aqui nos auxilia demais, tá bom? Então, se você não conhece todos os vídeos do canal, te convido a conhecer, ok? A pesquisar, a olhar aqui, temos vários conteúdos e também conhecer o nosso Insta, ok? PABXIP na prática, perfeito, pessoal? Então, sem demora, vamos diretamente aqui para o canal, o site do Fusion PBX. Eu vou traduzir aqui para a gente ir um pouquinho mais rápido na questão da compreensão, aqui da tradução. Enfim, vamos inicialmente aqui vamos para a página inicial. Fusion PBX, ele pode ser usado como PABX multilocatário. Então, esse é uma das grandes funções, um grande recurso que tem o Fusion PBX, porque você, por exemplo, vai... por que é interessante o multilocatário? Tá? O multi-tenant, multidomínio, enfim, como você aprendeu e como você utiliza. É um recurso onde você tem no único servidor, você pode implementar vários PABX. Tá? Então você pode ter um domínio ali, o cliente 1, cliente 2, cliente 3, vários PABX no mesmo servidor. Então você tem hospedado ali no Google, hospedado na Amazon, hospedado na Oracle, enfim, diversos servidores, ou na tua máquina local, e aí você pode utilizar ali vários PABX numa mesma instalação. O que você ganha com isso? Você ganha em tempo de gerência, em redução de custo, né? Onde você pode utilizar ali a própria, por exemplo, local web para você ter um único servidor e atender diversos clientes, porque muitas vezes você vai atender ali um escritório de contabilidade, um escritório de psicologia, de um profissional liberal, ou de enfim, até 50 ramais, 100 ramais, e você consegue distribuir isso num único servidor. Isso te ajuda bastante, ok? Existem versões do Isabel, do Vital PBX que realizam também essa funcionalidade. Tá? Então, não é exclusiva do Fusion PBX, mas você tem ali algumas para utilizar em outras plataformas. É interessante, você tem alguns pré-requisitos, ok? Então, voltando aqui, o Fusion PBX, para você que nunca utilizou, o Fusion PBX ele está para o ambiente de Isabel e Asterisk. Ele seria o Isabel, né? Ele faz ali unifica, ele te entrega, né, questões de interface, ele faz ali essa funcionalidade para o Free Switch, né? O core do Fusion, ele é o Free Switch. Então você tem o Asterisk e você tem o Free Switch, né? Falando um pouquinho do Free Switch aqui, eu abri até a Wikipedia. O Free Switch ele surgiu em 2006, tá? Um engenheiro que atuava na área ali do Asterisk, ele buscou novas implementações e trabalha nessa questão de telefonia IP, tá? Com uma pegada um pouco diferente do Asterisk, tá? Então não vou falar que esse vídeo não é para comparar um com o outro, mas você pode buscar ali informações a respeito disso. Então o Fusion PBX, o core dele é o Free Switch e possui todas as funcionalidades, né? Filas de chamada, inclusive provisionamento de telefone, né? Você pode implementar isso, correio de voz, música de espera, URA, enfim, uma série, todos os recursos de um PABX, tá? E vale a pena olhar, porque você consegue utilizar a questão de multidomínio. Eu vou tentar aqui neste vídeo chegar até lá, até a criação de um outro domínio, tá? Vamos ver se não vai ficar muito longo o vídeo. Enfim, qualquer coisa a gente faz num outro e você nos acompanha, tá ok? Não esquece de deixar o teu joinha, o teu curtir aqui, a tua opinião, ela é muito importante, tá ok?
compartilhar também com os seus amigos. Enfim, aqui nós temos a versão 5, tá? É a versão atual que está disponibilizada. Enfim, você tem aqui algumas melhorias sobre esta versão, você tem algumas informações, ok? Enfim, o site ele traz diversas informações, a parte de download, treinamento, inclusive você pode se tornar um membro e, enfim, tem um membro gratuito, um membro que você paga, tá? E você pode ter acesso ali a treinamentos, inclusive tem aqui a agenda, não é? Ó, quinta-feira, dia 27 de julho, 26 de outubro, enfim, é uma comunidade bastante ativa, tá? Onde você pode, eu não vou logar aqui, eu tenho uma conta, mas eu não vou logar, enfim, não é o propósito desse vídeo, mas vale a pena dar uma olhadinha, tá? Apoiar, verificar enfim, os membros que inclui, né? Então você tem aqui a questão de acesso, né? As informações de acesso. Eu sou membro, tem os níveis de membro, onde você pode ter aqui inclusive ao suporte oficial, ok? Então, voltando aqui no menu download, tá? Você tem aqui disponibilidade de instalar por padrão no Debian, eu recomendo, vamos dizer assim, recomendado, ok? Você pode, aqui a versão Debian 11 tem as instruções, Ubuntu, o Raspberry, FreeBSD, CentOS, ok? Traz alguns detalhes, né? O servidor web padrão NGX, né? E aqui a gente vai realizar a instalação rapidamente aqui no Debian 11, ok? Eu realizei aqui a criação de uma máquina virtual no Oracle VirtualBox, já instalei o Debian, tá? Antes de nós entrarmos aqui, fica uma dica muito interessante, deixa eu conectar aqui, ó. Nós vamos editar, porque nesse ambiente que eu criei, depois de instalar o Debian 11, ele não está disponível acesso SSH liberado. Então a gente vai editar aqui, eu vou utilizar o editor VI, você pode utilizar o Nano, enfim, e para mim me atende o VI, se te atende o Nano, você pode editar com o Nano, com o Vim, enfim, um editor que você da tua preferência, ok? Então vamos editar aqui o etc sshd config. Para que isso? Para você liberar o acesso SSH nessa máquina virtual, ok? Então tá, esse procedimento aqui ele é para máquina virtual, para máquina virtual aqui local, onde você instalou um Debian 11, baixou. Se você utiliza uma VM, Google ou outro ambiente, você vai ter lá o acesso específico lá do teu ambiente, tá bom? Então desconsidere isso aqui se você utiliza um outro recurso. Então você vai correr aqui vai descer aqui até a esse menu Permit Root Login. Ele vai estar a opção aqui marcada, vai estar comentada aqui, inclusive com a tralha, né, o jogo da velha. Deixa eu voltar aqui. Tralha, né, o jogo da velha, como o pessoal costuma falar, sustenido, enfim. E basicamente você vai excluir, vai descomentar essa linha e alterar aqui para yes. Aí depois disso você salva o arquivo, né, ESC2.wq, no caso do VI, que eu estou utilizando, e depois a gente vai restartar o serviço, né? Deixa eu voltar aqui. Service SSHD Restart, ok? Então já restartou aqui. Você pode inclusive ver o status. Deixa eu correr aqui para cima, para a gente não ganhar, para nós ganharmos tempo, perfeito? Aqui, SSHD, ele está ativo, está running, ok? Então, concluída essa parte na VM, eu vou abrir aqui o nosso, não vou utilizar o put, eu vou usar aqui o MOBA que nós estamos utilizando já, o MOBA Extern, que nós temos utilizado recentemente, ok? Então nós vamos conectar aqui. Aqui é interessante porque você pode, inclusive depois, se você precisar editar, mas já estando conectado aqui, você pode editar diretamente aqui via esse terminal, tá? Eu acho interessante. Enfim, vamos verificar aqui o arquivo que
SSHD config. Então vamos abrir aqui com o bloco de notas, ó. Nota que nós vamos editar aqui onde a gente visualizou lá, a gente pode abrir aqui e salvar, né? Seria o caso, enfim. Ou outro arquivo que você precisar editar, pode editar aqui visualmente, tá bom? Então se você tem uma certa dificuldade ali com o terminal, enfim, tem alguma dúvida, ele é muito prático, este recurso aqui do MOBA. Voltando aqui, nós estamos no terminal, ok? E nós vamos aqui ao Fusion, no script de instalação, é super tranquilo, ok? Ele já, nós clicamos com o direito, ele já pergunta, né, se a gente quer colar, aí pressiona Enter, aí ele vai realizar aqui o procedimento de download, né, que ele já, no caso, já tem disponível o wget, tá? Ele vai fazer essa instalação, ou melhor, vai realizar o download desse arquivo de instalação, ok? E já a gente vai conectar, acessar a pasta que foi criada e rodar o install, ok? Então nós vamos agora, através desse comando cd, nós vamos acessar essa pasta, tá? Esse vídeo ele é um pouco, enfim, todos que eu faço é um pouco didático, justamente para que você possa ter ali um pouco mais de conhecimento. Se você já conhece, coloca na velocidade 2+, ali, 2x e bola para frente. Então aqui você acessa a pasta que foi criada, né, e roda o /install. Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos por partes, como diria Jack. Então aqui a gente vai acessar essa pasta que foi criada, vou dar um ls para a gente visualizar o que está escrito, o que tem aqui. Então aqui a gente tem o .install.sh. Aqui a gente vai dar um .install, que é justamente o que? Vamos dizer assim, executar esse script, tá? Ele possui aqui nele, um script, ele ele possui todo o procedimento para realizar a instalação do Fusion PBX. Ele vai realizar a instalação do FreeSwitch, do servidor web, todos os recursos que ele vai necessitar para rodar essa instalação. Aqui a gente vai deixar rodando a instalação, vai levar um tempinho, ok? E aqui, assim que concluir, eu retorno, vou colocar em pausa aqui o vídeo e a gente retorna já na sequência, ok, pessoal? Perfeito, pessoal. Passados, decorridos aqui 50 e poucos minutos, 1 hora praticamente para a instalação, tá? Claro que esse tempo ele varia dependendo ali da tua estrutura, né? Aqui eu estou instalando em um SSD, a internet razoavelmente tem uma boa velocidade, mas pode variar, né, esse tempo de instalação, tá ok? Então não se preocupe se você chegar em 1 hora ou passar disso, tá bom? Concluídos os processos de instalação, o sistema ele informa aqui o login, usuário e senha, algumas outras informações também, tá bom? Eu costumo salvar esses detalhes aqui, enfim, para não perder eles agora nesse momento. E vem uma informação importante, justamente aqui, para salvar a informação e reiniciar o sistema para concluir a instalação. Ele vem aqui com o domínio onde está instalado, no caso aqui é um IP interno, usuário e a senha. Tá? Essa senha ela é aleatória e ela muda a cada instalação, cada nova instalação. Então não precisa se preocupar, não precisa, eu não preciso me preocupar em mostrar aqui neste vídeo. Então vou dar um reboot. A gente vai reiniciar aqui, está reiniciando a máquina. Eu vou ficar acompanhando aqui em alguns instantes para já realizar aqui o acesso. Eu vou deixar aberto aqui a tela de login, aguardando aqui o sistema retornar. Então, deixa eu
acompanhar aqui. Enquanto isso, se você ainda não deu um ok, não deu não clicou no joinha, né, não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu joinha, tá ok, pessoal? Então aqui o sistema já reiniciou, tá? Vamos conectar aqui. Essa é a tela de login. Lembrando que depois, quando você criar o domínio, o login ele vai ser, por exemplo, admin, não vai ser admin, porque o admin, enfim, não vou criar o mesmo admin, mas, por exemplo, seria lidiomar, o domínio que eu criei, tá? Para fazer o login aqui. Então vamos realizar o primeiro acesso. Essa é o dashboard, onde ele já nos apresenta alguns detalhes, tá? Tá tudo zerado, enfim, não teve nada, nenhuma ligação, nenhum detalhe. Aqui você pode acompanhar, inclusive a CPU, questão de memória, tá? De espaço em disco, você pode acompanhar. E aqui uma passagem breve sobre o menu superior, tá? Então você tem aqui as configurações da conta, onde é possível fazer algumas alterações, editar a linguagem, colocar em português, ou enfim. A dashboard nós retornamos. Aqui no restante do menu ele segue também com as opções semelhantes a um PABX convencional. Então, por exemplo, na questão de accounts você tem extensions, os ramais, os gateways e os usuários. Então você pode ter o usuário vinculado a um ramal, por exemplo, tá? Então aqui em extensions você pode, ele funciona desse formato, você acessa e pode adicionar, tá? Vai te abrir algumas opções, algumas informações aqui. Em geral, o que já está marcado você pode utilizar por default, por padrão, mas não necessariamente. E aí, claro, se você não, eu preciso alterar, então você vai e realiza a alteração. Aqui é algo interessante, então eu vou criar aqui o ramal 200, tá bom? E são 10 ramais. E aqui vai acontecer algo, não vou vincular nenhum usuário, e eu vou então salvar, e ele já vai criar a sequência de 10 ramais. Olha que interessante, isso aqui é muito prático, tá? Depois você só entra aqui, edita ou busca aqui, por exemplo, a senha, tá? Você copia aqui a senha, faz as alterações que você achar pertinente, ok? De novo, não vou entrar aqui nos detalhes de cada uma, então você retorna, tá? Então você tem aqui as opções de ramal, ok? Aqui informa o contexto, quer dizer, o domínio, os gateways, tá, ok? Então você pode inserir um gateway, ele pode registrar, né? Você pode ter usuário e senha, ou tag prefix, enviar a chamada por tag prefix. Então você não registra ele aqui em register, você deixa ele como false. Perfeito, pessoal? Aqui no profile é o external. Olha que interessante, temos 4 perfis criados aqui, olha, esse está no external, quer dizer, aqui em Advanced, se você vier depois em CIP Profiles, nós temos o external, que trata justamente dos detalhes do perfil externo, por exemplo, a porta de sinalização, o IP, enfim, vários detalhes que são tratados nos perfis. E você tem o perfil interno e o externo, né, IPv6 ou IPv4. Em geral é utilizado, na maioria dos casos, IPv4. Voltando aqui em gateways, nós temos os usuários, só tem um usuário criado, né, que é o admin, que é o super admin, ele está num grupo, tá, ok? Seguindo aqui o dial plan, nós temos destinations, tem a questão de numeração diretamente, né, o DID. Você pode editar o dial plan, quer dizer, como que o usuário vai acessar certas funcionalidades do PBX, tá? Então transferência, siga-me, né, asterisco 21, então asterisco 21 e o ramal e o destino para onde ele vai estar. Então você trata isso aqui no Dial Plan Manager. Inbound routes e outbound routes, quer dizer, as rotas de entrada e, ou melhor, isso de entrada e as rotas de saída, ok? Também você edita, você adiciona clicando aqui em ADD.
Aplicações, são aplicações diversas, bridges, enfim, tem uma infinidade, servidor de fax, deixa eu ver, o queues, que são as filas, não é? Você pode criar aqui as filas também. Está em inglês aqui, essa interface, então, mas se você quiser mudar, só que tem muitas coisas que a tradução não fica muito bem assim, né? Não fica bem alinhada, então melhor você manter em inglês e entender o contexto, tá? Ó, aqui nós visualizamos já os ramais, tá, ok? Deixa eu ver se eu consigo rapidamente aqui configurar uma conta. Eu vou adicionar uma conta de teste. Essa ramal 200, bom, na verdade é algo rápido, né? Deixa eu colocar aqui o ramal 200, já ele vai registrar. E nós já vamos visualizar ali aquele menu com vida. 15.200. Vamos lá. O meu softphone ele não está registrando, mas é um software de teste. Enfim, perfeito. Não vamos focar nisso agora, mas vou retornando aqui, né? No Operation Panel ele mostra aqui a informação de registro dos ramais, ok? Seguindo aqui em status, é possível visualizar diversos status, inclusive o SIP status, onde você visualiza aqui os status de perfis internos, tá? Os detalhes aqui de internos do teu sistema, né? As ligações, chamada simultânea, quantas sessões estão ativas, enfim, você tem aqui uma série de registrations, é onde os ramais informa o registro, e você tem acesso aqui em status também a parte de saúde do teu servidor, ok? Em Advanced você tem mais detalhes, configurações default, aqui o domínio, que é o que eu havia mencionado, né? Nós temos domínio, vamos adicionar aqui um domínio, vamos colocar aqui o domínio cliente 2.ipnapratica.com.br. Então você pode. E olha como é interessante, olha como é prático você criar um novo domínio no mesmo PBX. Tá? Então nós vamos salvar e pronto, nós temos já um domínio criado. Olha, é que anteriormente, se você voltar no vídeo, você não vai visualizar, tá? Esse menu superior aqui no canto direito. Aqui está mostrando o comecinho dele, tá? Mas quando você clica nele, você seleciona o domínio, o tenant, onde você vai editar. Então, nós mudamos, tá? Note aqui que já não é mais o domínio default, que estava com IP. Nós mudamos então para o cliente 2. cliente2.pbxipnapratica.com.br. E agora, quando nós viemos aqui em Accounts, Extensions, note que não temos os ramais aqui disponíveis, porque nós estamos num outro PBX. Então, aqui você pode criar, enfim, quantos tenants for necessário. Perfeito? Então, pode editar depois, fazer alterações, fazer adições que forem necessárias, tá ok, pessoal? Então, algo importante também é as variáveis. O FreeSwitch ele trabalha os arquivos em XML, tá? Diferente do Asterisk, que trabalha em arquivos texto, de configuração. O FreeSwitch ele trabalha com XML.
E no XML você tem variáveis, né? Você tem variáveis que vão definir ali o teu sistema. Então, por exemplo, aqui, ó, external SIP RTP. O que nós recomendamos? Você alterar, por exemplo, o external, deixa eu retornar aqui, o IP externo para o IP, teu IP de internet, teu IP válido, tá? Porque aí você não tem essa questão de tradução, você ganha em agilidade ali, em diminuição reduz recursos, tá? Enfim, aqui você tem vários outros, por exemplo, country code, tá? O 1, que é dos Estados Unidos, né? Então você altera para o 55. Então em algum contexto, alguma regra que você vai utilizar o country code, o código do país ou o código de área, você já vai puxar ele corretamente. Então aqui, ó, record extend, que são o formato de gravação, tá, ok? Então fica aqui esse acesso. Assim nós concluímos essa visão geral do Fusion PBX na interface web. Voltando aqui para deixa eu limpar aqui a tela com Clear. Voltando aqui, é possível acessar o FreeSwitch, que é o core do Fusion PBX. Lembra que eu falei no começo do vídeo? O Asterisk, ele faz a mesma função do FreeSwitch em relação ao PBX, né? Então nós temos aqui fs_cli, CLI. E aqui nós entramos na CLI do FreeSwitch. Você pode buscar referência aqui, inclusive, tá? E aqui, se você der um tab, abre os menus iniciais do FreeSwitch. Então nós vamos sair aqui, não vamos entrar agora nessa questão de menu, de log, não é? É mais no sentido de a gente passar a solução. Então, note que aqui é uma opção muito boa. Claro que, por exemplo, quando você está com uma operação rodando, você vai precisar ter um pouco mais de conhecimento para simplesmente migrar para cá, né? É importante você primeiro implementar um recurso desses em bancada, né? Trabalhar com a questão de codecs aqui, né? Inclusive, por exemplo, a edição de codecs, você remove um codec do teu perfil ali, enfim, e aí você consegue atuar diretamente aqui na configuração dessas variáveis. Então é importante você estar ali em bancada fazendo as tuas homologações, né? Aqui na parte do próprio projeto você pode criar o teu login para ter acesso aos tutoriais, às informações de como utilizar, tá? O FreeSwitch, que é o core do Fusion, ele é bastante utilizado, então você encontra uma boa documentação na rede. E enfim, essa é a visão que eu gostaria de passar sobre o Fusion PBX. Se você já utiliza ou utilizou, enfim, se você achou interessante a questão do multidomínio, tá? Ela é muito prática. Deixa aqui a tua opinião, deixa o teu comentário. Se você acha que não faz sentido, deixa aqui também a tua opinião. A gente gosta muito de ouvir a opinião de todos que estão aí nos acompanhando no canal, tá ok, pessoal? Então, um abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, mais uma vez eu passando com o Pires aí, passando aí pedindo o teu joinha, a tua inscrição, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.